Então, gente, nós vamos estudar hoje o capítulo 13 do livro da Joana, de Rumos Libertadores. Olha só o título, Evocação dos Mortos. Olha só, interessante. E vai ser muito interessante, realmente, esse enfoque que ela vai dar na evocação. Não. Por que evocar, né, dos mortos? Né? E, como sempre, como que a lembrança, não é evocar no sentido de um trabalho mediúnico, mas no sentido assim da lembrança que nos provoca, que sentimento nos provocam a lembrança daqueles que antecederam, né? É boa, ruim, como é que nós temos que proceder para nós e para aqueles a quem nós dirigimos o pensamento, que já não estão entre nós, né? E, como sempre, ela mesma cita que todo esse livro, Rumos Libertadores, ela escreveu baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui já faz alguns capítulos que nós estamos estudando, ela está se fazendo referência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Nós já vimos o bem e o mal sofrer, a razão das dores, tudo dentro desse capítulo Bem-aventurados os aflitos. E hoje, particularmente, o item desse capítulo 5 é o item 21, que é perda de pessoas amadas, morte prematura. Né? E nós tivemos agora, tão recente, né, tantas mortes que houve, como a Covid. Até hoje a gente ainda vê pessoas lamentando seus pais, seus filhos, irmãos, né, que partiram assim, não tinha nada e pegou Covid, morreu, né? Ainda há esse luto ainda, parece que não está ainda bem resolvido, ainda não está bem. Então é muito próprio, né, esse assunto. E eu vou ler só um trechinho, que é uma mensagem bem meia longa. Deixa eu ver até de quem que é essa mensagem aqui. É de Sanzon, membro da Sociedade Espírita de Paris. Então, aqui, quem tiver a oportunidade de pegar o Evangelho, é capítulo 5, item 21. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrição os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada. Olha só, falando dos velhos, hein, gente? Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria? Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, acima do terra da vida, a fim de compreenderes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. É a sábia providência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infligir-lhes penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percustrares melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os relegarias ao último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida
ou das seduções que talvez o arrastasse à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, eu vou parar por aqui, só para a gente, é bem mais longa, só para a gente entrar no texto. Então, aqui ela vai fazer um comentário justamente baseado nessa mensagem de Sanson, né, que fala de mortes prematura. Que, acima de tudo, a gente não pode desenvolver revolta contra Deus. Tudo tem uma razão. Às vezes, a gente não compreende essas razões na sua plenitude, mas tem um porquê. Às vezes, a pessoa vem para completar um período da vida da encarnação anterior, por isso que ela vem rapidinha. E, muitas das vezes, essas provações de morte prematura é uma provação também para aqueles que ficam. É mais para aqueles que ficam, às vezes, né? Necessário de aprendizado, né? Então, às vezes, você tem que passar por aquilo para você compreender, para você desenvolver a resignação. Às vezes, a gente que trabalha na casa espírita, que já trabalhou, hoje eu não estou mais trabalhando, estou meio afastada, mas, por exemplo, quem trabalha na casa espírita e já trabalhou na área de atendimento fraterno, muitas pessoas, mas muitas pessoas vão procurar a casa espírita, a doutrina espírita, depois de um momento de uma morte, às vezes violenta, de uma morte prematura, de uma morte inesperada, ou mesmo, às vezes, uma doença prolongada de um parente, a pessoa chega ali. Então, você vê, talvez não é que vou ter que matar alguém para a pessoa procurar a doutrina espírita. Não é isso que eu quero dizer. Mas isso motiva. Aí a pessoa entra. Quantas pessoas que às vezes se tornam trabalhadores ativos, participativos, depois de passar por uma experiência de ter vivido dentro da sua família a perda, a morte de uma pessoa de uma forma inesperada. Então, você vê que tem uma consequência, às vezes, benéfica. E para aquela pessoa que foi, às vezes era o tempo necessário que ela tinha. Nós não podemos esquecer que tudo, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, principalmente nas horas quando bate, por exemplo, uma inquietação, uma dúvida dentro de nós, a gente fala, não, nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Nós temos a proteção divina sobre a nossa cabeça. Por mais que muitas vezes a gente não consiga compreender a razão daquilo. Tá bom? Bom, gente, então eu vou começar a leitura da Joana. Os teus mortos liberaram-se do corpo, mas não se evadiram da vida. Olha que frase, né, de um efeito, de um raciocínio que a pessoa morreu da matéria, mas a vida, olha a vida, aqui está em V maiúsculo, está pulsando. Há um afastamento momentâneo, talvez um afastamento apenas visual daquela pessoa que se foi. Mas se o que nos prende àquela pessoa for um carinho, um amor, um respeito, aquilo vai permanecer. Porque aquilo que se conquistou não se perde jamais. Já incorpora na vida, no espírito. Então, como ela diz aqui, liberta-se do corpo. O corpo fica. O corpo vai se transformar. Os elementos que compõem aquele corpo vai se decompor, mas o todo da vida, do espírito, é uno, permanece vivo. Continuando. Aniquilou-se a matéria de que se utilizavam para a jornada redentora, durante a viligitura carnal, não, porém, havendo-se acabado o ministério evolutivo. Quer dizer, vai continuar lá no plano espiritual, o processo evolutivo vai continuar. A desconexão das moléculas orgânicas, de forma alguma, destruiu neles a realidade eterna. Espíritos imortais transitaram
da vestimenta física para a realidade causal de onde vieram. Olha só, eu fiquei pensando, olha só, uma coisa que a gente sempre tem que estar lembrando, porque às vezes a gente se envolve tanto nas nossas questões materiais, é emprego, é conta para pagar, né, é o filho que está estudando o futuro dos filhos, o que vai ser, se não vai ser, se vai se dar bem, se não vai se dar bem, sabe? É tanta coisa, mas só que a gente, da onde origina a vida? Do mundo espiritual. É natural que a gente se preocupe, mas não vamos gastar muitas energias numa coisa que não é, aqui nessa vida material, não é original, não é, vamos dizer assim, o principal, a origem está lá no mundo espiritual. Então, quando ela diz aqui, transitaram na vestimenta física saíram dessa vestimenta física para a realidade causal. É onde a causa original é lá no mundo espiritual. Lá que está a matriz, né? Lá que está realmente, lá que é forjada a programação, o plano, para a gente voltar aqui. É lá que a gente faz essa programação, esses projetos, né? Esses desejos, onde a gente traça, não tudo, né? Porque aí também vai depender aqui, quando a gente vem para cá, a gente também tem a vontade e o livre-arbítrio. Mas é lá que nós traçamos o plano. É lá que é como a gente, por exemplo, vai abrir uma empresa. Antes de abrir a empresa, eu não posso chegar, vou abrir, aí já amanhã já. Não, a gente faz um plano, a gente faz pesquisa de mercado, a gente vê onde é qual o melhor lugar onde pôr, como que eu vou organizar, eu vou vender isso, vou vender aquilo. Então, isso tudo a gente projeta lá. A gente traça. Se a gente vai passar pela experiência do casamento ou não vai casar, e se a gente, quantos filhos, tudo isso a gente faz, por exemplo, a gente traça o organograma da nossa vida lá. Por isso que ela fala realidade causal, é lá que é realmente a realidade. Aqui é a execução daqueles planos que a gente fez, né? Aí ela diz aqui, a morte os separou das imposições sensoriais, jamais os afastando das vinculações afetivas ou dos compromissos morais. Então, isso aqui nem a gente precisa nem comentar, né? Nessa primeira parte aqui, ela faz assim um apanhado, primeiro nos explicando, a morte é isso. A morte não afasta os afetos conquistados, não separa ninguém, né? E também os compromissos, porque se a gente não cumpriu nessa encarnação ou abandonou um compromisso que a gente tinha feito com A ou com B, ou a gente deixou mal acabado, esse compromisso volta com a gente lá, inacabado, lá no plano espiritual. Então, aqui ela está nos dizendo isso. Agora, daqui para frente, ela vai. E aí? Por que chama Evocação dos Mortos? O título. É porque a gente lembra. Ou lembra com saudade exagerada, e chora, reclama, por que você me abandonou, e o que vai ser da minha vida, nunca mais eu vou fazer isso. Ou então, a gente xinga o outro, né? Bandido foi, me largou aqui com as crianças, e agora o que eu vou fazer? Né? Esse homem sem vergonha, essa mulher não sei o que lá, esse pai. Enfim, essa evocação que ela se refere é essa evocação particular e íntima. Como que nós vamos fazer? Como que funciona essa relação com aqueles que passaram para o outro mundo? Esses pensamentos, qual deve ser o pensamento? Que tipo de lembranças eu devo buscar? E eles lá sentem ou não sentem essas lembranças? Então, é isso que nós vamos ver daqui para frente, tá? Peraí, deixa eu beber uma aguinha. Alguém quer falar alguma coisa desse primeiro pedaço aqui, desse primeiro trecho? Bom, então continuemos. Não te ates, aí vem as recomendações dela.
Não te ates pelo pensamento em desalinho aos que partiram da terra, nem te vincules em descontrole às reminiscências infelizes que te assinalaram a convivência com eles. Então, assim, não fique também ligado. É interessante, né? A gente, às vezes, até nós espíritas mesmo, às vezes a gente não conversa muito sobre a morte na nossa casa, né? Eu acho, particularmente, isso aqui é uma opinião minha, muito minha, Marli mesmo, eu acho que a gente precisa conversar com os nossos familiares. Não digo que tem que ser uma conversa diária, não, né? Vamos virar obsessivo, mas a gente conversar sobre a morte, né? Como que, o que a gente deseja, sabe? É importante, porque muitas vezes a gente não conversa. Às vezes a gente nem, não quer nem conversar sobre isso. E às vezes, quando alguém parte, a gente entra em equilíbrio. Ou então, por isso que ela diz, numa saudade desequilibrada, né? A gente fica vinculado, lembrando, chorando e reclamando e achando que a vida não tem mais sentido, ou então... Ela fez 88, em 92 fez 88, eu passei com o Marcelo, conversando com ele. Tem alguém aí Vou dar uma cobradinha. Eu acho que é o da Ana. Ah, fechou. Já fechou, né? Então, ou então a gente tem lembranças infelizes, né? A das brigas, a do desentendimento, das discussões. Isso não faz bem nem para nós, nem para quem foi, né? Então, não, é por isso que ela faz essa recomendação. Não prendas pelo pensamento desequilibrado aos que partiram. Nem se vincule a ele pelas lembranças infelizes. Então, sabe? Ô, Marli, Oi. eu acho muito importante isso que você falou sobre a conversa com a família. Eu falo muito sobre isso aqui na minha casa, com os meus filhos. O meu marido, assim, às vezes ele fica, para de ficar falando essas coisas. Eu falo para ele, da morte nós não vamos fugir. E eu falei, não é morte, a gente não morre. A gente passa para o lado de lá. Ah, mas não tem que ficar falando. Eu falei, tem sim. Tem, porque até tem uma mensagem de Joana, não sei qual livro é, que ela diz assim, de vez em quando, vá a um féretro, para saberes que um dia é lá que você vai estar. Para você nunca esquecer disso, né? Então, eu acho que a gente tem que se preparar, assim, porque a gente se prepara para tudo, né? Sim. Aí, igual você falou, morre um familiar, nossa, entra em desespero. Fica todo mundo desesperado, mas como, né? Até semana passada morreu um tio do meu marido, a irmã dele falou assim para mim, nossa, ele parecia estar tão bem, 73 anos. Ele estava com um câncer já bem terminal, não tinha mais jeito. Ah, mas ele ficou bom. Eu falei, a melhora da morte. É. Né? Eu falei, até comentei, eu falei, por isso que a gente tem que se preparar. Eu falei, sim, porque o próximo da fila somos nós. Não, é verdade, assim, lógico, não é uma coisa mórbida que você vai ficar falando. Não é. Mas de vez em quando conversar com os filhos, sim, principalmente, por exemplo, você, o que é, os pais, às vezes, estão com 60, 70, é natural que uma hora não vai ficar de semente, vai ter que ir, né? Então, é necessário, sim, essa conversa. Nem eu quero virar semente, eu estou querendo... Não. Então, a gente precisa conversar. A minha família aqui, a gente fala tanto de morte, eu não sei por quê, tá? Mas é uma coisa tão presente aqui na minha família. Não digo só na minha família com minhas filhas, que as minhas próprias filhas falam, pronto, a gente está conversando em família, aí daqui a pouco começa a falar de morte, de morto, de não sei quem morrendo. Aí as minhas meninas falam assim, pronto, já começaram a falar de morte, de morte. Que virou até uma, sabe? Porque eu não sei por quê, eu acho que é porque tem a família espírita, sempre acaba caindo num assunto assim, sabe? Acho que é porque é natural para a gente, Simone. Exato, né? Mas aqui também é igual aí, Ana. Meu marido não gosta. Ele, para que você vem falar nisso? Eu digo, gente, mas é a única coisa certa que a gente tem na vida que nós vamos morrer. A gente já nasceu na fila. O que vocês estão... Aí não vamos falar.
Para que falar nisso? Muda de assunto, não toca nisso. Eu digo, gente, aí eu chego com minha mãe, né? Eu digo, ó, mãe, tu tá com 81 anos. Trata de que eu voltei, tá? Porque você precisa saber o que você vai passar, como é que você vai fazer, o que vai ter, para você também ajudar no desencarne. Aí ela, meu Deus, eu não vou ler isso, não. Eu digo, leia que é para saber. Eu boto todo mundo aqui para saber. Eu falo, tá? Sim, mas a gente tem que preparar-se. Bom, continuando. Já cumpriram as determinações, olha só, ela está se referindo aos que já foram, né? Aqueles que já foram, já cumpriram as determinações a que se encontravam submetidos, necessitando agora de tempo para revisão de conceitos e de atitudes, a fim de prosseguirem a vida fora nos rumos da eternidade. Veja bem, a pessoa que foi, por isso que a gente tem que ter também um olhar caridoso para aqueles que foram, porque lá chegando, eles vão fazer o chamado, né? Peraí, será que, como está dizendo aqui, será que eu cumpri todos os compromissos? Né? Será que realmente ele vai ter lá, né? Então, se a gente fica aqui do lado de cá reclamando, chorando, esperneando, e eles lá, isso perturba muito o espírito. Quem trabalha em sessão mediúnica, quem já teve oportunidade de assistir, às vezes a gente recebe essas mensagens desses irmãos falando, puxa, mas é lá em casa, não sei o quê. Quer dizer, você tem que, às vezes, se você conhece, até fala, olha, diminua um pouco a lamentação, né? Porque tá prejudicando a pessoa do lado de lá. Porque o espírito, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar com a nossa consciência, que é o juiz. Quer dizer, na verdade, não é um juiz, né, que vai vir, é nossa consciência conosco. Puxa vida, eu vim com uma programação e não cumpri só até uma parte, abandonei. Quer dizer, aí daí vem um monte de vibração xingando a gente ainda. Já pensou? Olha o peso disso, né? Que mal isso não faz. Então, é falta de caridade, inclusive, nossa, quem ficou, em relação a quem foi. Né? A gente fala tanto da caridade, de fazer o bem também está nisso, né? De cultivar pensamentos positivos, de fazer uma oração, né? De esquecer, não foi uma pessoa desagradável, cometeu, vamos fazer um esforço, né? de apagar aquilo, vamos buscar também boas coisas, boas lembranças, bons momentos, isso ajuda a pessoa que foi para o lado de lá. Aí diz aqui, se foram bons e amigos, afetuosos e nobres, concede-lhe a dita de seguirem adiante, sem o teu egoísmo, desejando escravizá-lo a ti. Né? E agora, minha vida, o que vai ser de mim? Eu vou morrer de saudade, nunca mais eu vou ver, nunca mais vou encontrar uma pessoa assim. Isso faz mal, muito mal. Agora tem um outro lado. Se aqueles que foram deixaram um legado de penas entre dores e lembranças perniciosas, já padecem na consciência em despertamento inelutável, a consequência da leviandade e da teimosia que se permitiram. Então, se for bom, vá em paz. Ainda bem, graças a Deus que eu tive a oportunidade de ter uma boa relação. Se não foram tão bons assim, que eles tenham força para recomeçar, para se reprogramar, né? Não vamos alimentar. Eu fico imaginando, gente, né? Eu não sei onde que eu li que Judas, né, sofre muito, porque até hoje a gente associa Judas a traidor. Tanto que quando a gente quer chamar uma pessoa de traidor, seu Judas, a gente não fala isso. Agora, imagine para esse espírito. Lógico que a gente sabe que hoje, graças a Deus, ele já superou, demonstrou mais do que nunca o amor ao Cristo, deve ser um dos trabalhadores ao lado do Cristo, né? A gente imagina que sim, mas você já pensou quanto que mal fazer? Quer dizer, associam aquele personagem a uma coisa negativa. Não, a pessoa por si só ela já vai responder para a sua consciência, não precisa mais a gente ser mais um peso na consciência da pessoa, né?
Aí ela diz aqui, não sejas, porém, quem os atormente mais. Deixa, porque cada um, o bom ou mal, eles vão seguir o seu caminho. Né? Fora que você acaba evocando, né, Marli? Quando você tem essa presença não tão boa de uma pessoa e que você fica lembrando daquilo que ele te fez, né? E se não me falhe, a Simone acho que pode até lembrar, no livro Missionários da Luz, que eles vão fazer o evangelho, e eu acho que é mais ou menos isso. E aí começa a falar, o pai da moça lembra de uma pessoa que fez mal, na hora ele evocou para dentro do lar. Sim. Então, a gente está tão próximo que a gente não faz nem ideia daquilo que a gente pensa em relação, tanto para encarnado, principalmente, quanto para o desencarnado, né? Sim. Que você evoca o tempo inteiro. E porque você acaba, na verdade, a gente fica ligado, né? Exato. A essas pessoas. E como ela diz aqui, ó, eu achei interessante, ela falou assim, ó, que a vida afora nos rumos da eternidade. Cada um tem que seguir o seu caminho. É aquela história. Deixa ir. Né? Deixa ir. Deixa ir, deixa que segue. Nós vamos ter nossa história. Ele também, em determinado momento, se os laços que realmente nos unem àquela pessoa são laços amorosos, em determinado momento nós vamos nos reencontrar. Com certeza. Ou encarnação, ou mesmo lá no sonho. Por meio de sonho. Sim, então não se preocupe com isso, deixe que a pessoa siga o caminho, porque aquela pessoa também tem que continuar escrevendo a sua história espiritual. A evolução também se dá do lado de lá, né, Marli? Sim, então não precisa a gente ficar achando, e porque às vezes assim a gente pensa, e outra coisa, gente, uma coisa interessante, que é bom a gente lembrar, nós temos a família consanguínea, mas nós temos uma família espiritual muito grande. Né? Quantas vezes será que eu já fui mãe? Quantas vezes será que eu já fui esposa? Quantas vezes será que eu já fui filha? Quantos pais será que eu já tive? Será que só esse pai que eu conheço hoje, que eu chamo de pai? Mas quantos outros pais eu já tive? Então, a nossa família espiritual é muito grande também. Porque nós já vivemos quantas e quantas encarnações, quantas esposas, quantos maridos. Lembra aquela cena lá interessante, acho que é o Nosso Lar, né? Que a pessoa está lá com as duas esposas e André Luiz leva um choque, né? E ficou assim meio constrangido. Mas como? Duas? Mas uma coisa natural. Uma tinha sido esposa numa encarnação, outra tinha sido na outra. Ele tinha uma afinidade maior com uma delas, eu não me lembro bem. Mas a outra tinha sido esposa. E hoje não conviviam tudo lá dentro do mesmo lar? Quer dizer, isso é desrespeitoso? Não é. Então, a experiência, nós vivemos várias experiências, né? Agora, então a gente precisa deixar que a pessoa vá, que siga seu caminho, e a gente também seguir o nosso, né? Continuamos. Considerando a irrefragável, a incontestável transcendência da morte, que é cirurgião da vida, cultua a memória dos teus queridos desencarnados mediante ações de que eles se alegrem, de que possam participar, inspirando-te, protegendo-te ou aprendendo contigo. Agora, o que não sobram ou não quiserem aproveitar, o que não souberam ou não quiseram aproveitar antes. Então, em vez de ficar lamentando, em vez de ficar reclamando, faça ações que possam agradar, que possam servir de exemplo para eles. Até nesse livrinho, eu fui procurar, eu não sei onde... Ah, está aqui. Aquele livrinho, né? É bonzinho esse aqui, Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo André Luiz, né? Ele fala assim que, às vezes, a gente gasta tanto em flores, e vela, e música, e não sei o quê, e a gente podia pegar um pouco daquele dinheiro todo que gastou com todas aquelas coisas e levar, por exemplo, comprar umas cestas básicas, comprar uns cobertores,
fazer o bem até em homenagem, até em nome daquela pessoa que se foi. Isso faz bem para ela. E vai fazer bem para quem que está recebendo. Então, às vezes, a gente gasta tanto dinheiro. Olha, um dia, gente, eu vou contar para vocês que eu ri, porque eu quis fazer esse plano de Paxi, né? E daí a pessoa me oferecendo como que ia ser, tal, é tanto. Tal. Aí ela perguntou assim para mim: a senhora quer música? Eu falei: música? É. A senhora não quer música no funeral da senhora? Eu falei: moça, eu não vou estar ouvindo. Aí eu falei: a senhora quer não sei o quê? Começou, me pediu um monte de coisa. Mas quando ela falou para mim assim, música, eu falei: moça, mas eu não vou ouvir, eu vou estar deitado no caixão, eu não vou estar ouvindo, eu não sei nem se eu vou estar por lá. Mas assim, muita coisa, tudo isso vai acrescentando no preço daquele pacote, entendeu? Então, e ela diz aqui: não, faz alguma coisa boa que agrada alguém em benefício, e a pessoa também, que se ela não fez, ela vai acompanhar, aquilo vai fazer bem, porque aquele gesto de caridade, de bondade que você vai fazendo, vai atingir aquela pessoa que foi. Ô, Marli, só eu interrompendo, né? Ó, Marli, eu fiquei pensando aqui, você vê, quando a gente está vibrando no bem, na coisa positiva, né? Pensando lembranças boas e tal, a gente sempre está acertando, né? A gente sempre acerta, a gente sempre está no caminho certo, porque aqui nesse exemplo, em relação àquele que já foi, que você tem as lembranças, que sejam boas. E o nosso dia tem que ser de bons pensamentos também, né? Sim. Tanto em relação aos que já foram, como em relação aos que estão aqui conosco. É um exercício para nós, porque parece que tem hora que a gente só vê desgraça, né? A gente só vê coisa ruim. Mas a gente, olha como a importância dessa vibração, né? De ficar nesse tipo de energia, de vibração, de fluido que a gente vai emitir. E é isso aí, ó, em relação ao desencarnado, mas em relação a tudo, né, gente? Sim, se a gente for pensar, você estando com o pensamento no bem, na hora que vem uma coisa ruim, ou ficar achando que vai dar errado, né? Porque a gente tem essas coisas, né? A gente tem uma negatividade que é uma coisa nossa, assim, né? De todo mundo, né? E aí, é doença, é isso, é aquilo, olha, mas que desgraça. Aí vê um jornal, vê uma coisa, já vê uma coisa ruim, né? Mas a gente tem que fazer essa mudança de padrão vibracional. Eu acho que isso vai ajudar em tudo, né, Marli? Nesse caso aqui, e em tudo para nós no nosso dia, né? Cria aquela sintonia, né? Até aquela proteção, de certa forma, né? Sim. Lembrei disso, né? E isso que você falou, Simone, é uma prática de caridade, porque você começa, como você falou, você fica pensando bem, positivo, você cria uma aura positiva ao seu derredor. Então, onde você for, você vai levar aquilo para aquele ambiente. Né? Você, por exemplo, é professora. Já pensou você entrar na sala de aula já com raiva? Aí pega o aluno que também está bravo, que pegou o ônibus, que teve que acordar não sei que hora. Quer dizer, olha a coisa que vai desencadeando. Ao passo que, se você entra positiva, bom dia, tal, lá, aquele aluno, às vezes, que podia estar até meio abatidinho, já se anima, porque é aquilo que você falou. O pensamento, a qualidade do pensamento influencia na atmosfera que nós vivemos. Não se falava que o Chico, né, se beneficiava não sei quantos quilômetros em derredor dele, pela vibração que ele possuía, pela aura espiritual, pelo sentimento. Então, ele é como aquela pedra que você joga no mar. Ela não vai criando onda, que vai ampliando, é assim. Então, a gente carrega, e onde a gente vai, a gente leva essa vibração. E assim, eu vejo que é uma conduta assim, às vezes eu estou com um incômodo, claro, né? Porque todos nós, tá uma coisa assim, aí você tem que trabalhar, até no exemplo da aula que você falou, mas, gente, a gente tem que tentar ser leve, a gente tem que tentar ser suave com as pessoas, né?
chegar, tentar buscar um bom humor, porque o que adianta eu pegar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas crises e jogar para fora no outro, né? Porque daí você acaba fazendo isso, você pega o teu mundo interno e joga para fora. E não vai resolver o seu mundo interno, jogar, lançar aquela energia negativa para alguém, não vai resolver nada. O que vai melhorar, né? Nada. A gente tem que trabalhar com a gente mesmo e tentar se equilibrar. Porque aí fica mais fácil da gente também lançar algo positivo, porque a gente já vai estar melhor. Mas mesmo o dia que a gente não está tão bem, ou que a gente dá aquela baqueada assim, mas você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas, tentar essa leveza, essa suavidade, essa coisa que você falou de um bom dia, de uma atenção a uma pessoa, olhar para uma pessoa, né? São coisas assim do dia a dia, né? Do cotidiano, mas que a gente deve buscar isso para sair desse padrão, porque senão a gente vai afundando, porque a coisa não está fácil. Do ponto de vista vibracional, hoje no planeta, para nós, não está fácil. Não está fácil. A gente vê o tamanho, né? A quantidade de perturbações que a gente pode se conectar, vamos dizer assim, né? Então, tem que lutar, é uma luta, né? Então, como diz aqui, a vida, em qualquer expressão em que se apresente, através do corpo ou fora dele, é bênção de Deus, com inestimável significação para o processo iluminativo da consciência. Então, encarnado ou desencarnado, o que existe é vida, e isso é um presente divino, né? Não digas ou interrogues ante os que desencarnaram. Deixaram-me, e agora? O que será de mim? Esses conceitos profundamente egoístas atestam desamor antes que devotamento. Então, veja bem, porque olha só, deixaram-me, o que será de mim? Né? Quer dizer, está preocupado? Não, ele está dizendo, esse é uma característica muito egoísta. Quer dizer, é egoísmo, né, Marli? Oi? É um egoísmo mesmo, né? Às vezes a pessoa está mal, gente, está mal, a pessoa está sofrendo, a gente sabe, né? Às vezes a pessoa está atravessando uma doença muito dolorosa, que vive através, só às vezes, de morfina, e está assim, definhando. Quando morre, não, gente, eu sinceramente me desculpo, perdoe, eu falo graças a Deus que foi. Sabe? A gente sabe que todo esse processo doloroso é por uma necessidade do espírito passar, né? A gente não deve jamais querer abreviar esse processo nem nada, mas às vezes deixa a pessoa ir um pouco, né? Aquele momento já que ela tenha aprendido o que era necessário para aprender naqueles momentos dolorosos. E a família também que acompanhou e assistiu aquilo, também tire os proveitos, tire as lições, tire as reflexões necessárias, né? Bom, nem te entregues ao desejo de partir também, sob a falsa alegação de que não podes continuar sem eles. Olha só, né? Não, vou morrer também junto, minha vida acabou, né? Não acabou, não, ainda tem um trabalho. Se você tem que procurar refazer sua vida, caminhar de novo, aprender, reaprender, né? Lembrar da pessoa com carinho, mas continuar sua vida também. Esta atitude faloá a sofrer. Põe-te no lugar deles. Como te sentirias do lado de cá, acompanhando o ser amado que se resolvesse complicar a própria situação, justificando seres tu responsável? Olha só, ainda a pessoa, vamos dizer, eu vou me matar porque eu não sei viver sem a pessoa. Você ainda está jogando, olha só, você ainda quer jogar em cima do outro a responsabilidade do seu ato translocado através de suicídio. Olha só, e aí isso tudo a gente faz porque ama. Não ama. Essa história é muito bonita no romance de Shakespeare, do Romeu e Julieta. É só bonito ali, naquele romance. Mas não... o Romeu morreu, também. A Julieta está morta, o Romeu mata. Isso só é bonito em livro, na literatura. Acho que nem é mais tão bonito ultimamente, né? Teve seu momento. Só isso para que serve. Na realidade, não é assim.
A vida continua, nós vamos ter... É difícil, por exemplo, uma mãe, um pai, eu nunca, graças a Deus, não me lembro de ter passado por isso. Se passei, já foi. Né? Só se for em outras experiências, em outras encarnações. Deve ser dolorido, realmente, né? Uma mãe não ter mais o filho, né? Às vezes uma morte violenta, como a gente vê aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma bala perdida, morre uma criancinha de... Aí mostra na televisão aquela criança rindo, bonita. Lógico que a gente imagina a família, os pais, como se sentem. Mas a vida é a vida, segue, né? A lamentação, a reclamação, não vai ajudar nem a nós, nem a quem foi. Imagine-te impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda, que em desalinho caprichoso chamasse a empraguejar-se, né, por ti, e verificarás quanto te seria doloroso. Porque a gente tem que saber que o outro de lá está vendo, às vezes está assistindo, e o quanto que mal que isso está fazendo. Aquilo, então, que nós conversamos agora. Por isso é necessária essa conversa, né? Com os nossos familiares que vão ficar, como que deve agir. Eu não posso chorar? Chora, claro. Chorar, eu senti saudade? Não, ninguém está dizendo que você vai ter que fingir que não vou chorar só escondido. Não existe isso. Mas com uma serenidade. Olha, estou com saudade de fulano. A minha mãe já desencarnou faz muito tempo, muito tempo. Até hoje, eu sinto saudade dela. Até hoje. De vez em quando eu falo, puxa vida, se mamãe estivesse aqui, como que eu ia falar para ela isso? Hein? O que será que ela ia pensar? Até hoje, esses pensamentos, porque a gente conversava muito, sabe, assim. Depois de uma certa idade, os pais viram um amigo da gente, né? A verdade é essa. E provavelmente, muitas das vezes que você lembra dela, que você evoca, provavelmente ela está aí com você, entendeu? Sim. Ela vem, que é essa evocação aqui, por isso que a gente fica com essa lembrança tão forte e a saudade, porque eles vêm, né? Muitas vezes vêm, né? Mas isso eu quero dizer assim, que faz muito tempo que se fosse questão de Não, tem anos, tem uns 30 anos, assim, eu acho que ela já... Mas os laços, né, que permanecem, né? O laço continua. Puxa vida, o que será que mamãe ia falar, né? Se uma hora dessa eu ia poder contar isso, o que será que ela ia pensar? E me vem, então isso são assim, você vê, como você falou, isso quanto tempo? Eu nem sei, um dia desses a minha irmã conversando comigo falou assim, Maria, será que mamãe já voltou? Eu falei, não sei. Não sei, mas será? Aí minha irmã, ela fala assim, eu não queria que papai e mamãe voltassem. Eu falei, mas você que vai determinar, minha filha, deixa eles têm que experimentar outras experiências, arrumar outros filhos, já viveu com nós já fomos, agora outros filhos, outras vidas, né? É assim e dessa maneira que nós aumentamos a nossa família. Eu falei, já pensou, daqui a pouco nós temos novos irmãos que a gente nem sabe quem é, mas que vai ter um laço através dela ou através dele, serão nossos irmãos também, né? De uma outra experiência. Aí, então, quer dizer, esse pensamento assim que a gente deve ter, né? De que ficar... porque eles se sentem culpados, né? Muitas vezes, puxa vida, por que eu não expliquei melhor as coisas? Principalmente nós que somos espíritas, nós temos obrigação. Eu acho assim, né? Isso é uma opinião muito pessoal, que nós temos a obrigação de explicar para os nossos familiares como que é, para que eles também não se desesperem tanto, né? Não desequilibrem tanto. Assim também eles sofrem em razão da atitude contundente quanto se alegram em face da resignação, da saudade dúcida e das preces gentis que os afetos lhe devotam. Então, essa relação de amor, né? Que realmente... E de perdão, se por acaso alguma coisa ficou alguma mágoa, vamos fazer um trabalho de perdoar, mesmo agora. Se nós não tivermos oportunidade de verbalizar, né, de forma direta, materialmente falando, um perdão, peçamos pelo pensamento, né? Peçamos desculpa. Olha, tal atitude.
Eu tenho uma amiga que ela fala assim, olha, eu converso com Jesus. Eu falo, ó, Jesus, o negócio é o seguinte. E ela fala assim mesmo, sabe? Ela fala, mas eu rezo assim. Eu converso com Jesus. Ó, Jesus, o negócio é o seguinte. Hoje eu briguei com... Ela falava o nome do marido. O senhor viu, né, o que aconteceu? Eu falei, mas você fala aí? Falo, eu converso com ele assim. Boa noite, eu bato um papo. Ó, Cristo, é o seguinte, me ajuda, eu quero tirar de dentro de mim esse sentimento. Então, e a gente, às vezes, a oração tem que ser dessa forma. Tem que ser uma coisa assim, porque Jesus está vendo, nosso anjo de guarda está nos vendo, não precisa fingir. Ele sabe quando a gente está mentindo. Não, eu vou ficar mentindo, né? Não adianta. Tem que se mostrar como é realmente, né? Continuando, morrer nem é mergulhar no caos do nada, como tampouco é desferir um voo para os altiplanos da felicidade ou dos vulcões do horror. Simplesmente morrer representa mudar de lugar vibratório. Intrinsecamente, cada um prosseguindo conforme era, com as conquistas e os débitos transferidos de lugar, porém presentes na consciência individual. Então, aquilo que a gente já conquistou de bom já faz parte da nossa estrutura. Aquilo que ainda é negativo, nós vamos ter que trabalhar para desfazer. Envolve, assim, os entes queridos que desencarnaram nas vibrações de carinho e de esperança, não os convocando antes do tempo, a injustificável intercâmbio mediúnico com que os constrangeria, impondo-lhe desnecessários padecimentos. Eu não sei, eu acho que é Divaldo que fala, né? Que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Né? A gente não pode querer, não, na sessão mediúnica, ver se invoca. Não, não é. Às vezes não estão preparados, né? Às vezes não é a hora certa. Então, deixa que o telefone, acho que é o Divaldo fala, que o telefone toca do plano espiritual para cá, não ao contrário. Né? Não penses em evocá-lo, curioso ou atormentado. Reencontrá-lo-ás logo mais, quando também fores convocado ao retorno. Não se preocupe, você vai também. É só falar assim, Marli, oi. Fez lembrar uma história quando morreu tanto o meu pai quanto a minha mãe. Parece que dava assim uns 3 meses, foi muito engraçado. Com o meu pai foi pior, porque eu acho que com a minha mãe, que faz pouco tempo, o conhecimento parece que ajudou. Mas com o meu pai eu tinha uma dor assim dentro de mim, né? Mas eu pedia, eu ficava desesperada, porque eu sabia que ia perturbá-lo, né? Mas uma certa vez eu estava tão mal, e eu fiz uma oração antes de dormir e pedi a Deus, falei igual essa sua amiga, falei, ô Deus, nós sabemos que não morremos, que a gente pode se encontrar, né? Mas eu estou aqui com esse coração apertado, às vezes pode até ser meu pai que está aqui perto de mim, mostra para mim, por meio de um sonho, se eu for merecedora. Pois naquela noite eu não sonhei, Marli. Me levaram até onde meu pai estava, ele estava realmente internado, como se fosse um hospital. E assim, foi muito claro. E eu acho que foi, eu tenho certeza que foi tão verdadeiro que toda aquela coisa que eu estava sentindo acabou. Foi como se tirasse com a mão. E a minha mãe foi a mesma coisa, mas a minha mãe era uma pessoa que trabalhou muito no bem, né? A gente sabe de toda uma história, mas eu também pedi. E realmente também mostraram para mim. A minha mãe ainda não estava desperta totalmente, claro, né? Fazia pouco tempo, mas é impressionante o que a oração pode fazer, tanto por nós quanto por eles. E eu continuo a orar por todos, todo santo dia, porque eu sei que isso os fortalece. Né? Essa consciência que a gente tem que ter. Sim. E o interessante, você falou uma coisa aí, dentro do seu falar aí, você falou assim, se for do meu merecimento. Exato. Né? Isso eu é uma nunca coisa pedi que se não fosse. Então, você faz um pedido, mas você sempre... Esse é um ato, na minha visão, de humildade. Quer dizer, é aquilo que a gente fala, seja feita a sua vontade. Isso, exatamente.
eu gostaria de receber, né? Mas fica ao critério da sua vontade. Se eu tiver merecimento, pode, se não tiver. Então, isso, e você vê que são coisas assim. E você teve o merecimento, porque talvez, né, chegou o momento de você ver. Você viu. Então, isso que deu assim, uma claridade. Né? É por isso que diz aqui... Um acalento, né? Um acalento. Puxa vida, tão bem. Né? A cada um a seu modo, mas estão bem. Porque esse processo de recuperação, nós já até estudamos isso, né? Aqui, não sei em que parte aí, nós já estudamos isso. A recuperação, o retorno ao mundo espiritual varia de espírito para espírito. Cada um tem um processo, cada um tem seu tempo, né? Raros são aqueles que logo, imediatamente, muito pouco, que imediatamente já estão refeitos, né? Tem um período de refazimento, de adaptação, de lembrança, tem um encontro com a consciência de cada um, a gente vai ver, puxa vida, né? Não fiz tudo. Até esse encontro com a consciência varia de espírito para espírito. Com certeza. Porque às vezes aquilo que você vai defrontar não vai ser muito agradável. Então, até isso os espíritos nos protegem. A gente vê isso muito narrado pelas obras de André Luiz. O próprio André Luiz, ele não queria tanto voltar, tanto voltar. E os espíritos, né, os mentores, não, espera mais um pouco, ia segurando, não, você não está. E ele querendo, até que chegou um ponto e falou, tá bom, então você vai. Mas mesmo assim foi e veio com porque sabia com que ele ia encontrar aqui, ia chocá-lo. E, de fato, chocou. Talvez não era o momento certo para ele, mas ele insistiu muito, ele já estava um pouco mais restabelecido, ele veio. Então, cada um tem o seu tempo, né? E a gente precisa respeitar esse tempo. Continuando, tem paciência hoje e organiza-te a fim de os reabraçar ditoso, mais tarde em condição de os ajudar, caso não estejam bem, ou receber-lhes a ajuda, se te encontrares em situação menos feliz. Então, por exemplo, tanto você ajuda como você é ajudado. Depende de quem está em melhor condição naquele momento. Né? Por enquanto, confia na vida e, da tua parte, entregue-os a Deus, o excelso Pai de todos nós, que a ninguém deixa sem o seu sublime auxílio. Vivem os que morreram, prosseguindo na jornada adiante. Então, essa era o nosso estudo de hoje, né? Achei assim muito importante. Aliás, tudo, né, é importante na Joana, não é só hoje. Muito mas você vê muito maneira... porque a gente, por mais que tem muita coisa assim que a gente, né, já ouviu falar, a gente de uma forma, mas se a gente, né, na hora do estudo assim, parece que aquilo vai novamente nos, né, trazendo para nós aqueles conceitos, aquelas coisas importantes, né? Eu acho que a gente ganha tanto, né, com o estudo, com esses esclarecimentos aí, né? Todo o livro da Joana, né? Ela é muito... É interessante, ela mostra É interessante como a metodologia, como ela escreve. Né? Ela mostra o fato, depois ela puxa um pouquinho a orelha da gente, né? Como quem diz, né? E depois ela lança aquela mensagem calmante que devolve o ânimo, devolve a coragem, né? E é muito interessante. E esse assunto, né? Sempre é um assunto atual, né? Ou se a gente já viveu, ou vai viver, ou próximo ou não, é a única coisa certa na vida que nós vamos morrer, né? Morrer assim. Ontem, Marli, a gente estava lá na mesa mediúnica, né? Aí eu estava comentando, a gente depois até todo mundo comentando assim o mesmo tema, né? Que eu me considero privilegiada, porque a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, da gente saber que nós não morremos e que que isso foi trazido em todas as religiões. Não tem uma religião
que não diga, tá, que a morte não existe. Todas as religiões falam a mesma coisa, que o espírito sobrevive, tá? Embora muitos não aceitem, não falem da reencarnação, Sim. mas eles falam da vida espiritual, que está lá, tá em todas as religiões, tá? Só que eu me considero ter tido esse privilégio de hoje eu estar na doutrina espírita, de eu ter o conhecimento da imortalidade, de eu ter o conhecimento de que nós somos preparados para sermos felizes. Que só depende de mim, não depende de você, do A, do B, do C, é de mim. Não depende de ninguém, tá? E que Jesus está esperando pela gente. E que o Pai nos dá todas as oportunidades. Né? Então, assim, eu acho muito, muito bom esses estudos que a gente faz, porque cada vez esclarece mais, cada vez a gente aprende mais, até na mesa mediúnica, aqueles espíritos que vêm, sejam sofredores, sejam aqueles obsessores, são irmãos. E também nos acalenta saber que amanhã nós podemos estar, quando estivermos do outro lado, podemos vir numa mesa mediúnica, ser confortado, ser amparado, né? Porque não é porque a gente é espírita que a gente está livre de ir para o umbral, de ir para qualquer lugar desses. Nós não estamos livres, tá? E aí você saber que você tem uma casa onde você amanhã ou depois, tá? Quando você passar dessa vida, tá? Você pode vir buscar um socorro. Isso é muita amorosidade. Eu endosso suas palavras perfeitamente. E você sabe que eu sempre, quando faço as minhas orações, eu agradeço muito ter tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, sabe? E tem, assim, particularmente uma pessoa que foi assim que me deu um empurrão, sabe? Assim, dentro do movimento espírita, sabe? Já se foi essa pessoa, mas eu sempre sou muito grata a ela, sabe? Para insistência, porque ela era meio grudenta, assim, no pé, sabe? Eu uma vez contei para a Cida, porque ele um dia, eu vinha fazer estudo de evangelho, tudo, e um dia ele chegou e falou assim, olha, dei seu nome lá no centro tal, para você ter a exposição do evangelho. Eu falei, mas quem é você para você fazer isso? Eu falei, com que audácia? Você perguntou se eu quero. Não sei, mas já te dei, se eu tenho até ter o telefone para a pessoa que faz a programação. Aí foi embora, me largou, e eu brigando. Porque você não tem esse direito, eu não quero falar. Aí, quando eu cheguei, recebi o telefonema. Olha, dona Marli, eu coloquei a senhora na quinta-feira, o tema é tal. E desligou o telefone. Mas que bandido agora, nem me perguntou se eu queria. Como que eu... E eu, né, brava. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui e agradeci. Falei, olha, muito obrigada. Se você não tivesse feito isso, talvez eu ia ficar enrolando, né? A estudar, assim, mas me forçou a me posicionar. Então, eu sou sempre grata, sabe? Eu sinceramente, eu penso como você, eu agradeço sempre de ter conhecido, sabe? Eu não vivo na plenitude tudo aquilo, mas a gente já, nesses estudos, a gente vai se conscientizando, a gente, diante de um fato, puxa vida, eu estudei aquilo lá, eu lembro, a Simone falou aquilo lá, aquele dia lá, na sexta-feira, a Alexandra falou não sei o que lá, a Malu comentou, eu lembro disso, sabe? No meu dia a dia. E é importante isso, muito importante. Bom, gente, era isso que nós tínhamos para hoje. Quem vai fazer nossa prece? Simone, quer fazer, Simone? Cadê a Simone? Sumiu. Estou aqui. A Malu abriu para fazer. Você não vai fazer, Malu? Não, eu ia abrir para falar
você fazer, ela falou. Para mim fazer, então, para eu fazer, né, como diz, então tá, então eu vou fazer. Duas contra uma, então eu vou fazer. Assim não dá, né, Simone? É demais. Não, mas eu achava que tinha que ser eu mesmo, faz hora. Então vamos lá, gente, vamos nesse momento, então, para o encerramento desse estudo. Sabemos que temos aí uma semana de feriados, uma semana para um relaxamento em nossos lares, para um descanso proveitoso das nossas atividades, uma parada, né? Estar com a família, que consigamos, então, manter um clima de harmonia, de equilíbrio, sendo envolvidos pelas melhores vibrações, diretamente trazidas pelo Cristo, esse nosso irmão que caminha conosco, que nos acompanha, que nos ampara. Sabemos, Jesus, o tamanho da necessidade nos dias de hoje, de suas energias, da sua luz, desse seu esclarecimento mediante esses estudos, para que consigamos nos manter harmonizados, manter equilibrados, já que sofremos aí tantos assédios de tantas perturbações, seja no mundo material como no mundo espiritual. Então, queremos solicitar, mestre, lance as vossas luzes, as vossas bênçãos de amor e de paz para toda essa humanidade na Terra, que todos possam receber uma cotazinha, serem contemplados com o vosso amor. Oh, Jesus amado, olhe por aqueles que estão na ignorância, que estão no ódio, na raiva, na vingança, que desejam a perturbação ainda. Olhe por todos eles, Jesus, com esse seu olhar misericordioso e lance as melhores bênçãos, as melhores energias, para que eles possam acordar, despertar para a sua verdade, Jesus, para o seu reino, esse reino tão aguardado por nós. Mestre amado, lança sobre todos nós, então, essa paz imensa, que possamos permanecer durante toda essa semana e a outra, até o retorno das nossos estudos na semana seguinte, a semana do feriado. Obrigada a todos, obrigada Jesus, obrigada às amigas que aqui estão conosco, e também aquelas que não puderam estar, que recebam também as vossas luzes, Senhor. Ampara todos nós, se conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Não Muito é isso, bom, Simone. Obrigada, Marli. Beijo, meninas. Tudo de bom para Bom você. feriado, bom descanso. Bom feriado. Bom Para descanso. todos. Tchau. Tchau.